Se empodera, hey! Não dê trégua, vai! Se empodera, hey! Não dê trégua. Chamei ela pro 8 de março e ela respondeu assim: eu vou, por nós, pelas outras, por mim. Eu vou, por nós, pelas outras, por mim. As minas chapa quente vão cantando assim: eu vou, por nós, pelas outras, por mim. Eu escrevo no Entre Lume e Frida, não sei se algumas pessoas daqui conhecem, que é um blog onde meu foco é escrever sobre o cotidiano da periferia. E mais precisamente sobre os temas que são emergentes na periferia. Que inclusive, agradeço até o convite da Carol, porque eu tenho bastante textos lá que eu falo sobre a questão do funk, né? Que é uma questão muito polêmica, uma questão que causa muitas controvérsias dentro do feminismo. E é uma coisa que eu tento sempre dar voz. Inclusive, o Pago Funk que vai vir aqui está dando uma entrevista pro blog, que em breve vai estar pronto e disponível para vocês. A gente fala muito da libertação, fala muito do... Mas de que forma que isso atinge a mulher que está na periferia, de predominância negra? Isso é diferente. Não é do mesmo modo que atinge a garota classe média. Ela busca se libertar e tudo mais, mas quem olha pela garota que está na periferia? Você vê essa garota? Você vê essa mulher? Muitas vezes não. A nossa luta ela se torna um pouco classista, acho que classista e elitista. Então acho que abrir um diálogo a respeito disso é importante e se torna importante. Chamar a Luma por ela escrever diariamente quase diariamente sobre isso, acho que foi o que me motivou a fazer. É interessante abrir esse diálogo, não eu fazer, né, mas abrir esse diálogo e tentar conversar sobre isso e a gente discutir o que é como ela disse, o funk, que é tão polêmico, porque a gente defende, fala sobre o empoderamento, mas que tipo de empoderamento é esse também? Até onde ele empodera e até onde ele objetifica também, mesmo as mulheres dentro do feminismo, mesmo as mulheres que fazem letras de funk. Em relação a falar, o que a gente dá muita importância aqui é a questão de gênero, então dá preferência para as mulheres que estão falando. E quem fala muito, assim, ao contrário de mim, é respeitar quem fala pouco e quem decidiu falar, e também quem não quer falar, não precisa falar. E eu acho que é isso. Eu não tenho muita propriedade para falar de funk porque eu não conheço, eu gosto do som, mas nunca parei muito para escutar. Tem coisas que, por exemplo, o questionamento que ela colocou da Valesca Popozuda ser a mina que tá no rolê, né, na mídia. Tem várias pontuações, porque a partir do momento que a periferia aparece, é necessário que o capital se aproprie dela, de sua cultura, para poder manipulá-la. O fato da Valesca estar lá, apesar dela dizer várias coisas que são bacanas, mas a gente tem que fazer ponderações também de como que ela diz, do que ela diz. Porque eu dizer que a Buceta é minha é bem bacana, mas aí eu dizer que as minas se confrontam por conta do recalque e da inveja que bate nelas é um outro problema, porque aí gera um confronto entre as próprias minas, né? Que roda em torno do corpo até o fim, e não do que elas são, do que elas representam numa sociedade machista, né? Então, tudo isso me mostra porque que a Valesca tá lá, e não a Tática do Barraco, que é uma mina que é fora dos padrões de beleza e tudo mais. Não sei, faz tempo que eu não acompanho TV Fama. Então, pra mim, me coloca isso. Eu questiono muito o funk nesse sentido, porque é o que eu falei, eu não conheço, nunca fui a fundo, não conheço alguns anarcofunk que estão surgindo, mas esses que estão na mídia diariamente, eu tenho minhas ressalvas de como são questionados os padrões, de como são questionados o papel da mulher. Que pra mim, na verdade, esses que estão na mídia me afirmam mais o caráter subalterno, o caráter subjugado da mulher. E não um questionamento de emancipação. É que eu tô falando, eu não conheço funk, conheço alguns e tô falando do funk da mídia. Lá nos Estados Unidos, que era uma música de protesto afrodescendente e tudo mais. E isso vai continuar, mas aí a minha questão, na verdade, vai para uma coisa mais além. Porque
a música e outros meios de cultura sempre foram apropriados pelos homens, sempre, porque a gente vive numa cultura machista, sempre. Então, isso se nós não tomarmos e reivindicarmos a nossa posição como mulheres que querem ser emancipadas e que têm o direito de expressar isso, não só por nós, mas por todas as nossas companheiras que estão ali invisíveis aos olhos da sociedade, e simplesmente reivindicar as atitudes das mulheres aleatoriamente, para mim me pesa um pouco. Meu nome é Fernando, eu gostei da sua fala, também sou da periferia, sou da Coab Brasilândia, Las Taipas, e também cresci com funk, com tudo mais, também estou na academia, venho de muito tempo, não de muito tempo, pouco tempo na realidade, militando em relação ao funk. A minha monografia, na realidade, é sobre o funk. Eu faço uma análise sociolinguística das letras do pancadão, que é o proibidão e ostentação. E eu gostei da sua fala, eu queria levantar alguns pontos, só para abrir o debate mesmo, assim. Quando você falou da questão da indústria, é bacana a gente lembrar da indústria fonográfica do funk, porque, de fato, ela realmente é machista. Hoje, no Rio de Janeiro, existem no máximo 4 indústrias, 4 gravadoras da indústria fonográfica. Uma só pertence a uma mulher. Só uma. E essa pertence a Valesca. E ela pertence a Valesca. Tanto que o clipe Beijinho no Ombro dela é uma produção totalmente independente. Assim, é legal pontuar, porque aí explica um pouco também do porquê ela bomba. Ou porque ela tá em... Ela não é única, né? Porque a gente tem a Anitta, tem Valesca, tem MC Beyoncé, tem algumas outras, mas assim, em destaque, claro, são as duas, Anitta e Valesca. Em posições totalmente antagônicas, né? A gente tem que lembrar, colocar essas posições também pra gente lembrar, que são posições antagônicas. Uma tá ali para simplesmente reafirmar o discurso e a lógica mercantil capitalista. É um produto de venda, de reprodução de padrões heteronormativos. Tá lá, tá para jogar. A Valesca também. Entretanto, ela rompe com algumas coisas, como ela bem colocou, mas também reproduz em outras coisas também, porque faz parte do universo simbólico dela. Ela foi criada também por essa estrutura e ela acaba reproduzindo. Em São Paulo existem 5 grandes gravadoras, que eu não sei se vou lembrar o nome de todas. 3K, Nós por Nós, Condizila. 3K, Nós por Nós, Condizila, não vou lembrar a outra agora. Tem mais 2. Todas são homens. Todas. Não tem uma mulher que faça parte dentro dessas gravadoras, que faz parte, que eles se nomenclaturam como Liga do Funk, que é um conglomerado de empresários. Todos esses fazem parte de um universo machista, que reproduzem todos esses padrões heteronormativos. Eu articulo junto com a Coordenadoria de Juventude do Estado de São Paulo, com Gabriel Medina e mais alguns, com a Secretaria de Cultura, um projeto que a gente denominou de Território Funk, que a gente chamou essa galera, bem quando estava com aqueles projetos pela bancada da bala, para fazer os projetos de lei para eliminar os pancadões da periferia. E nessa época a gente decidiu fazer um chamamento para conversar com esses caras, para tentar entender qual a perspectiva deles em relação ao funk e quais as propostas que ele tem com essa galera da periferia. Ouvir as vozes, abrir o diálogo. Quando eles começaram a falar, você fica perplexo, você fica puto, para falar a verdade. A visão é estritamente mercadológica, estritamente para produto, para venda. Não tem nada além disso. Todos eles dialogavam da mesma forma. Não, a gente quer dar isso para os jovens, quer fazer isso como um momento de diversão, porque eles nunca tiveram nada. Ok, e o que mais? Não, a gente quer formar eles também. Ok, formar em quê? Ah, tá, então a gente vai dar curso profissionalizantes de administração, vai dar curso profissionalizante de audiovisual, cursos profissionalizantes em... Puta, entrou cada coisa absurda, tipo, cuidadora, doméstica, tipo, aquelas coisas de enfermeira doméstica que você vai em casa, empacotador, para você trabalhar em linha de frente de produção. Nada que emancipasse aqueles jovens. Nada que tirasse eles desse universo alienante, desse universo reprodutor do sistema capitalista. Não tinha nenhuma proposta desse tipo. Eles fizeram até um plano, eu deveria ter trazido para mostrar para vocês, um projeto, na realidade, para apresentar para a prefeitura, para que eles conseguissem levar todos esses projetos para as periferias, que é o que eles denominaram de território funk. Do tempo que a gente iniciou o projeto até hoje, só 3 territórios aconteceram. 2 na Zona Sul,
2 na Zona Sul e um na Zona Leste, com shows na rua, em horários permissíveis, porque eles começavam às 2 da tarde e terminavam às 10 da noite. Em todos, você não via uma vertente diferente a não ser o funk proibidão, ou funk proibidão não, porque eles também não permitiram, por causa que a prefeitura estava organizando e patrocinando. Então não era permitido cantar isso na periferia. Então assim, foram das 2 horas até as 10 só cantando funk e ostentação. Você não via um garoto. Dos 3 que eu fui, acho que umas 3 garotas cantaram no palco. Uma delas cantou um funk de raiz, antigo, muito antigo, só uma. Todos os moleques cantavam funk e ostentação. E aí a gente tentou entender isso, tentou entrar num contato com eles para tentar compreender por quê. Né? Por que só isso? A resposta é sempre a mesma. Porque dá dinheiro. Porque está no mercado. Porque é isso que o funk é hoje em São Paulo. Aí a gente ficou numa incógnita, levamos o trabalho adiante e não fechamos mais uma parceria com eles. Com a prefeitura não fechou mais um diálogo com eles. Acho que deixaram eles em aberto, eles estão levando o território da maneira deles, o que eu acho um erro. Eu falei para o coordenador de políticas que eu acho um erro. Isso não poderia ter se deixado à deriva do jeito que eles deixaram, porque isso vai se transformar numa coisa pior. Vai deturpar totalmente a proposta inicial do projeto, que era justamente tentar ouvi-los, mas também orientá-los e não direcioná-los, porque existe uma diferença. Até que recentemente teve uma discussão quando teve o problema dos rolezinhos, também chamaram os organizadores dos rolezinhos. Tava lá aquele maldito do Netinho de Paula, que... Não, ele é desculpa, gente, eu não gosto desse cara. Então... Não, desculpa não. Tá perdoado. Tava lá, todo mundo falando, tudo bonitinho. Daqui a pouco ele virou e falou uma frase assim, tão clichê, para dentro pra gente assim, que está tentando olhar aquilo de maneira diferente, tentando deixar com que eles falassem e observassem melhor qual a realidade deles e qual o universo simbólico ao qual eles estão construindo tudo aquilo. Aí o Netinho vira e fala assim, não, mas agora a gente precisa politizar o movimento funk, politizar os rolezinhos. Eu olhei pra ele, pra quê? Pra fazer a mesma merda que você fez com o pagode na época? Pra fazer aquela cagada que você fez com o pagode na época, como você tá fazendo agora, que o pagode gerou hoje o quê? Nada. Eu falei assim, é bacana, né, a gente querer politizar alguma coisa sem deixar que ele se desenvolva organicamente. Mas pra quê? Qual a necessidade? Eu falei, cara, o pagode foi assim, começou bem. Veio lá da favela, junto com oriundo da diáspora africana, com a capoeira, com tudo mais, se levantou, conquistou espaço, conquistou a mídia, deixou sua mensagem. Hoje em dia consegue passar uma mensagem bacana, apesar de grande maioria dos pagodes, dos sambas também já terem caminhado para dentro da indústria do mercado, mas não mudou, velho. Eu falei, você precisa deixar as coisas caminharem ao seu fluxo, deixar o fluxo correr. Não dá para você querer agora fazer isso. Ele falou para mim, não concordo, porque isso aí vai piorar a imagem que eles têm na mídia. Eu falei, não vai. A imagem que eles têm na mídia já não é de agora. Eu falei, a imagem não é só porque eles são funkeiros, é porque eles são pobres, pretos, periféricos. Não é só porque eles são funkeiros. Não é só porque eles cantam alguma coisa de maconha legal. Que isso até os revolucionários da década de 60 faziam. Então, eu não vejo um caminho como esse. Até aqui, né, passou toda essa discussão, a gente descobriu que os organizadores do rolezinho, sem saber, se filiaram a pastoral. E aí, né, tá aí. Eu tenho cinco organizadores de rolezinhos no meu Facebook, tanto que eu ajudei a organizar um rolê, que foi o de Guarulhos, e foi o de Osasco, no shopping de Osasco, que não foram noticiados, porque não teve nenhum tipo de violência, nenhum tipo de arrastão, nenhum tipo de tumulto. Os moleques foram, se divertiram, todo mundo curtiu, fizeram seu pancadão no estacionamento, todo mundo foi pra casa e foi embora. Aí eu falei pra ele assim, cara, esse não é o caminho. Prefeitura e Estado não tem direito de querer tomar a frente de nada. Tem que orientar. É o papel do Estado, é orientar. Afinal, nós estamos num Estado democrático de direito. Então você não pode querer hoje chegar e falar assim, não, agora a gente vem cá, essa questão tutelar, vem cá, a gente vai ensinar vocês como é que é ser político. Porque afinal, como você falou, a política está ali, ó, eles sofrem todo dia, está na carne.
Ele é chamado de preto, ele é humilhado, ele é empacotador, ou ele é faxineiro, ou é doméstica. Então, você querer tirar eles desse universo, assim, abruptamente, sem dar uma orientação, sem fazer nada, não vai resolver. Que nem a Nina falou, tipo, num baile funk fica parecendo que é uma coisa super chocante, mas a gente sabe que aí tem espalhado de casa de swing que a gente tem que pagar, né? Sim, pra ver, tipo, outros tipos de baladas, né? Só que o problema é que quando o repórter lá da Record fala que eu te escuto, vai querer fazer as matérias do programa dele, ele vai na periferia filmar, né? Pra mostrar, nossa, consumo de drogas, jovens, gente, o mundo está perdido, e vão ligar pro pastor, né? Agora, tipo, mas são coisas que acontecem em todas as baladas de São Paulo que você colar, né? É uma coisa... Exatamente, é uma coisa que tipo, vai acontecer no... Enfim. Chicotada, facada, tapa na cara. Chicotada, facada, tapa na cara. Na verdade, é só uma pontuação sobre a sua fala, ela preferiu ficar acomodada. Então, na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque quando você afirma isso, você coloca a culpa nessa mulher. E, na verdade, existe uma série de relações, uma série de fatores que faz com que essa mulher não consiga simplesmente desistir, mas não consiga reivindicar daquele espaço, reivindicar dos direitos dela, do espaço dela. Então, é muito... Eu acho que eu coloquei errado, porque eu tô meio nervosa. Ninguém vai dar entender. Mas assim, como ela disse, nenhuma mulher gosta de ser maltratada. Então, a gente só faz uma escolha quando a gente tem duas coisas com peso equivalente. Então, quando você fala que ela escolheu ser maltratada, é como se ela decidisse aquilo. Não é uma simples decisão. Tem uma série de fatores que ajudam, que fazem com que essa mulher, de fato, consiga se emancipar. E na nossa sociedade, a gente não encontra espaço e não encontra uma política que faça de fato com que essas mulheres consigam se emancipar desses caras que as maltratam e tal. Então é muito complicado você colocar a culpa nessa mulher, assim. Então... Não, eu não coloquei a culpa nela, foi só uma colocação na frase mesmo. Não, é que você falou que você trocou ideia e tal, mas é que trocar ideia, esse discurso, assim, pra realidade dela é muito vago. Você simplesmente fala pra ela, não faz isso, Sônia, sai da sua casa, vem morar aqui. Mas o que significa esse vem morar aqui? De fato dar um espaço para que essa mulher... Qual vai ser a atuação dessa mulher na sua casa? Ela vai trabalhar 24 horas para os seus pais. Então, na verdade, será que é essa a lógica, que ela trabalhe 24 e não 10, não 12? Então, não é trocar ideia e falar, e aí, o que você vai escolher? Você tem que olhar a realidade dessa mulher, as condições materiais, para que ela consiga se emancipar do contexto que ela vive. Tá, mas aí no caso que foi a pergunta inicial, como que a gente pode ajudar as pessoas, então, que trabalham com a gente, assim, que estão na nossa casa e estão lá? Mas como assim ajudar? Mas é uma pergunta muito É muito complicado conseguir te responder isso, mas assim, é uma mulher que trabalha e a relação de poder que existe dentro da sua casa não vai alterar. Por mais que você troque ideia com ela e tal, isso não vai mudar. E como fazer é um questionamento bem profundo. Eu também gostaria de saber como fazer com que essas mulheres negras se emancipassem dos seus patrões, né? Então acho que a gente precisa realmente refletir para fazer uma alteração estrutural para conseguir emancipar essas mulheres. Porque conversar, trocar ideia e acreditar que isso vai ser uma válvula para convencê-los a sair dessa situação subjugada não é o suficiente. Porque se fosse o suficiente, imagina, eu sou professora, eu tenho aí 300 alunos. Diariamente eu converso com eles, eu afirmo, eu falo 1 milhão de coisas, mas imagina, eu não sei quantos alunos eu perco anualmente aí para o tráfico, para várias coisas. Então, conversar não é o suficiente. A gente precisa pensar em como alterar as condições materiais dessa galera, para conseguir fazer com que essa galera se emancipe de fato, né? Então, a Sônia, infelizmente, não vai conseguir tomar a decisão que você acredita que seria melhor, né? Só que ninguém nunca para ouvir uma prostituta. Ninguém nunca para ouvir uma empregada doméstica. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir mudar alguma coisa e para a gente tentar pensar em alguma coisa que possa soar como uma solução é a gente ouvir as pessoas, sabe? Que é uma coisa que eu acho que é um erro muito grave. Até do próprio movimento feminista, essa questão de muitas vezes a gente começar a colocar nossos argumentos. Não, porque tem a questão do corpo, porque tem isso, tem aquilo. Tá, mas o que elas acham? O que elas pensam sobre isso, sabe? Tanto que toda vez que alguém vai fazer uma lei, toda vez que alguém vai fazer uma coisa, quem são as pessoas que fazem? Não são as prostitutas que estão ali para falar. Não são as empregadas domésticas que estão ali para falar.
99, sendo boazinha, ainda não colocando esse 1% dos casos, quem são? São os homens. Que vão fazer, que vão legislar, que vão ali querer apontar o que eles acham sobre tal coisa, aí acaba acontecendo, né? Isso de fazer lei cheia de buraco, que vai deixar o cafetão continuar lucrando, enfim, sabe? Eu acho que o primeiro passo para mudar alguma coisa é ouvir, sabe? Eu fico tentando, eu fico me questionando também sobre essas coisas, tipo, o tempo inteiro. Pensando como que a gente pode mudar. E que a gente tem que pensar em coisas assim, pra já, sabe? Não dá mais pra... acredito que não tem mais tempo pra gente ficar, tipo, sempre tentando pensar e nunca chegar. E principalmente não ouvir essas pessoas. Que elas sempre são silenciadas, sabe? Que sempre todo mundo vai, tipo, falar, não, mas eu acho. Tá, mas você sabe o que é ser prostituta? Você não sabe? Tipo, eu não sei. Minha família inteira foi de empregadas domésticas, mas eu não sei. Porque só a minha geração não precisou ir em paixão dos outros, sabe? Eu tenho, tipo, eu vi coisas acontecendo, sabe? Mas eu não senti. Então, acho que o primeiro passo é a gente questão de pensar junto com essas pessoas. O que pode ser feito, sabe? E garantir uma vida sem exploração e sem violência para todas as mulheres. Mas eu acho que eu estou nesse processo, eu estou pensando também. E eu estou tentando construir o meu posicionamento de acordo com o que eu ouço dessas mulheres. E de acordo com o que eu escuto delas. Que eu estou tentando pensar em alguma coisa. Mas eu acho que o primeiro passo para qualquer tipo de mudança, ouça as mulheres. Ouça as prostitutas. Ouça as empregadas domésticas. E vamos começar a questionar nossos privilégios, vamos começar pra tudo na minha vida, gente. Eu escuto as pessoas e tô trocando com elas o tempo inteiro, mas essa questão mais de ouvir. Sobre o segundo ponto de funk feminista, é que assim, eu conheço muito mais do Rio de Janeiro, porque veio primeiro o funk foi entrando mais no Rio de Janeiro, então foram explodindo, tanto quem cantava, o funk estilo a Tati e tal, como também quem começar com essa questão do funk melody e tal, mas óbvio que as mulheres também não conseguiram espaço nenhum, né? Que quem foi mais foi Claudinho Bochecha que foi estourar, né? Quando as mulheres estavam ali produzindo e até hoje é assim. Mas enfim, eu conheço mais no Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo, acho que eu não tenho, assim, tipo, vai falar, tal funk é feminista, porque eu acho que elas que... Mais feminino que seja. Mais feminino. Tipo, tem a MC Pocahontas aqui em São Paulo. Tem, tipo, enfim, tem uma infinidade de funkeiras em São Paulo, mas mais no funk ostentação, né? Que é outro ponto que foi levantado, né? Que é o tipo funk ostentação e tal, e fazendo bastante funk ostentação. Mas eu acho que quem tá mais em ascensão, eu não vou citar muito a Anitta, porque quando eu falo em funk, eu tô falando mais no funk ligado à periferia. E querendo ou não, a Anitta já tá indo pra outro viés, né? Ela começou no funk e tal, só que hoje em dia tá mudando, as pegadas estão mudando, mas óbvio que eu não tô querendo aqui dar rótulo porque ela canta, porque ela que tem que falar, né? Mas tá indo já mais pra outro viés. Mas de quebrada mesmo, acho que continua ainda a Pocahontas, assim. Que tá. Tinha a MC Beyoncé também, nossa, que a MC Beyoncé mudou também agora. Não sei, eu acho que continua. É funk também, mas eu acho que. Enfim. Acho que Beyoncé, Pocahontas, enfim. Mas Rio de Janeiro tem várias, Tati mesmo. A Tati tá em todo vapor, acompanho, tem inclusive o perfil dela no Facebook, pra quem quiser acompanhar, ela tá aí a todo vapor, produzindo música. Inclusive, ela tá também com uma produtora. Agora, né, que ela se juntou com algumas pessoas para fazer uma produtora e ela tá pegando tanto cantoras que já estão lá no Rio de Janeiro fazendo funk, como novas cantoras. Ela tá com a proposta de querer lançar novas mulheres no funk também, né, que inclusive dá para acompanhar lá na página dela e tal. Acho que é isso. Tem um grupo de funk de Santos que... Não, é rapidinho, é bem rapidinho. Tem um grupo de funk anarcofeminista em Santos, que eu não lembro o nome, porque sou muito ruim de guardar nome, mas se você der uma pesquisadinha sobre anarcofunk, assim, em São Paulo, aparece questão do funk de São Paulo, né? Eu participo de um coletivo feminista também, que é Lato Pimenta, de Guarulhos, e que é o Samba Delas. O Samba Delas, ele não faz só funk, ele faz vários tipos de som, a gente faz samba, todos os sons relacionados à periferia, e muitos nossos sons são funk mesmo, porque é o que a galera gosta, é uma linguagem mais direta, é mais jovem. E é isso, aí você pode procurar Samba Delas, tem um som que é tipo hit, que é a Pagu, que é o som do Pagu, né? Que a gente faz um release de todas as guerreiras, todas as nossas companheiras proletárias, de antes e de hoje, e da construção
do nosso movimento. É isso, procurar lá, Samba Delas. Quem levanta, quem faz os movimentos, não só os movimentos feministas, mas a luta de classe somos nós, meu. Se você for ver bem, movimento estudantil, greve, sindicato, sempre a mulherada tá trampando, sempre a mulherada tá trampando. E é isso. Mas eu fiquei pensando um pouco no que você falou sobre não ter uma resposta da mídia, do Estado, até mesmo de milhões de coletivos que a gente tenta discutir assuntos clichês, assim, que são a violência velada da mulher, que não é só a violência, as bandeiras que a gente levanta, que é a legalização do aborto, que é a violência doméstica, mas tem a violência velada, que é aquela violência que é simbólica, que acontece todos os dias. E essa violência, todas nós sofremos porque ela é reproduzida pela nossa mãe, e da nossa mãe ela forma um irmão, por exemplo, eu tenho um irmão que está sendo construído, um novo machista, perfeito machista, que reproduz e ele se identifica com o funk. E eu também moro na periferia e tive a oportunidade de fazer um ano de sociologia que me deu base para abrir um pouco mais minha mente e enxergar o mundo de outra forma. Mas eu acho que o segredo não sei se eu posso estar sendo muito ousada de falar isso, mas acho que o segredo é você tentar transformar a sua própria realidade, sabe? Olhar para os seus meios, assim, e se tiver como, criar um novo coletivo, até mesmo na sua própria comunidade, ou fora, ou no centro, o que for, entre os seus amigos, mas eu acho que o segredo é levar essa política para a vida e discutir isso com todo mundo, não aceitar o machismo, sabe? Seja numa mesa de bar, ou eu acho que isso alivia um pouco, tira um pouco mais da angústia, sabe? O peso de identificar o machismo em tudo e se sentir impotente de não poder fazer nada, sabe? Então, o machismo tá aí para todo mundo ver, quem consegue enxergar ele mais explicitamente é pior ainda, principalmente para quem é mulher, mas é ouvir os homens também, sabe? Porque a referência dos homens te dá base para discutir o machismo também. E olhar também para sua mãe e ver como ela reproduz o machismo e tentar conscientizar ela, sabe? Para que ela não reproduza mais ainda, porque ela sempre vai reproduzir, mas que ela não reproduza mais ainda para o seu próprio irmão, sabe? Eu acho que é mudar a sua própria realidade, levar essa política radicalmente para a sua vida. Porque eu acho que assim, nós, mulheres e outros coletivos, talvez com correntes mais fortes, consiga fazer alguma mudança na sociedade. Né? Vai conversar com as pessoas da bolha. E aí você cria um coletivo só para discutir isso. E é irreversível, não tem E aí você entra em outros coletivos que têm base teórica também para discutir isso. Eu acho que por isso hoje eu sigo muito essa coisa, assim. Eu vou mudar primeiro a minha realidade social, de pouquinho, porque tem que também se entender que existe toda uma coerção para que você não consiga discutir esses assuntos dentro de casa, ou até mesmo com os homens, né? E essas mudanças, elas têm que ser... eu acho que essas mudanças, elas têm que ser estritamente radicais, assim, na sua realidade, assim. Isso serve para qualquer um, desde a classe média até a periferia. Eu acho que não tem essa exceção. Sim, tem que se ouvir, sim, a realidade do outro, mas todas nós sofremos opressão, então vamos tentar mudar. Para quem tem condições, tem alguns privilégios, eu acho que melhor ainda. Tem mais oportunidade de se levar essas discussões, sabe, para outros coletivos. E existe também uma coisa que eu aprendi recentemente com as meninas, que é moralizar essas mulheres, porque a desmoralização, ela tá no inconsciente, sabe? E reproduzir isso todos os dias não é fácil, parar pra discutir e falar, puta, eu tô mesmo me oprimindo. E tô sendo oprimida, mas eu não tô percebendo, cara. Tá mais do que na cara de que essas mulheres, elas precisam ser moralizadas, sabe? Todos os dias.
E nada melhor do que se moralizar todos os dias, para sofrer essa coerção todos os dias e ser radical na política, na fala, no que for. Recalque, o meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra